Boa noite. Gênesis capítulo 2. Versículo 4. A palavra de Deus nos diz assim: Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Vamos orar mais uma vez, curva sua cabeça. Senhor, obrigado pelo ambiente de paz que temos vivido. Obrigado porque o Senhor tem guardado cada um de nós aqui, sem acidentes e sem incidentes. Pedimos que a Tua bênção continue sobre nós, que os Teus anjos nos cerquem. E o Senhor diz que quando a Tua igreja estivesse reunida, o Senhor passaria no meio dos candeeiros. Senhor, passeia entre nós, distribuindo bênção e vida de acordo com o Salmo 133. Que o Senhor visite nossas mentes, visite nossos afetos, visite nossa vontade, e que nós sejamos santificados pelo Senhor essa noite. Continua a cuidar de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Qual é o meu encargo nesse primeiro bloco de mensagens, digamos assim? O meu encargo com os irmãos é tentar mostrar como nós funcionamos e nos dar uma percepção melhor da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo. A finalidade é mais ou menos essa, para nos deixarmos mais precisos na luta espiritual. A gente lutando uma luta espiritual com mais precisão, né? Com mais clareza. Eu já vi irmãos que não dormem serem aconselhados a jejuar. Um irmão que não dorme precisa do quê? De dormir. Porque é uma questão física do corpo dele. Não que o jejum não tenha o seu lugar e não tenha as suas finalidades. É óbvio que tem o seu lugar e tem as suas finalidades. O que eu estou tentando mostrar para os irmãos é que o Senhor criou o nosso funcionamento em 3 partes. Essas 3 partes, cada uma delas tem suas características. Elias entra numa crise de ansiedade e de depressão. Ele foi um homem arrebatado, de tão santo que ele era. Só é arrebatado quem anda com Deus. Elias andava tanto com Deus que o Senhor o tomou para si. Mas ele ainda foi um homem que o anjo teve que falar, come e bebe. Que ele estava dormindo e o anjo não recriminou, porque ele precisava dormir para recuperar da fadiga que ele estava daqueles 3 anos e meio. O Senhor, Ele é um Deus que tem profundo respeito a cada uma das partes que Ele nos formou. Ele sabe exatamente quem somos, como somos, do jeito que somos. E Ele sabe dizer com exatidão o que nós temos necessidade e o que nós não temos. Então a gente precisa adquirir esta habilidade de entender o nosso funcionamento. Então o meu encargo é mostrar para vocês qual é o nosso funcionamento. Para isso, eu estou me baseando no quê? Eu estou me baseando que nós temos uma natureza. Nós temos um instinto dentro de nós de funcionamento.
Então o corpo funciona de um jeito, a alma funciona de um jeito e o espírito funciona de um jeito. Se a gente entender bem o funcionamento de cada uma das nossas partes, nós lutamos a luta espiritual com mais precisão. A mim não me desgosta e a salvação para vós outros que eu vos diga as mesmas coisas. Porque é por repetição, às vezes, que a gente aprende. Certo? O que nós já entendemos? Nós entendemos que quando você tem um pai, você tem a natureza desse pai dentro de você. Porque o filho, a filiação é para representar um pai. Então um filho, ele mostra quem é o pai. Vimos isso. Vimos que nós temos Adão como pai, nós temos o diabo na mentira especificamente como pai, que nós temos o nosso pai terreno e que nós temos também o nosso pai, a Deus, como pai nosso. Né? Então nós temos esses 4 pais. Amanhã cedo eu devo entrar no segundo período de manhã, estudando um pouquinho melhor sobre a paternidade de Deus, então eu vou esclarecer algumas dessas coisas. Um dos jovens me fez uma pergunta importantíssima de ser respondida, né? Mas essa natureza fica ou não dentro de mim? Eu sou filho do diabo sempre? Eu sou filho do meu pai sempre? Quando que eu sou filho de Deus? Então amanhã cedo eu vou responder isso aí para vocês, porque é uma pergunta extremamente importante, certo? E depois nós vimos que na nossa natureza nós temos uma necessidade de pertencimento, porque nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus. Nós fomos criados para pertencer a este relacionamento da Trindade. Com o pecado isso foi quebrado. Nós temos 3 ferramentas no nosso espírito. Nós temos a comunhão, nós temos a consciência e nós temos a intuição. Quando você tem uma forte impressão sem ter clareza daquilo. Dessas 3 ferramentas, a comunhão nasce morta. Nós nascemos sem comunhão com Deus. Nós temos intuição e temos consciência. Essas 2 ferramentas ainda existem dentro de nós. O texto de Coríntios ensina que nós, aqueles que são ímpios, que não ouviram do Senhor, serão julgados segundo a sua consciência, segundo o bem ou o mal que tiverem feito por meio do corpo. Como é que Deus vai julgar os índios do Brasil quando eles nunca tinham ouvido do Senhor? Como é que Deus julga? Deus julga segundo a consciência que a Bíblia diz que Deus mesmo plantou em todo ser humano. Então, mesmo um ímpio tem consciência e tem intuição, mas ele nasce com a comunhão morta. Então, a gente nasce sem comunhão com Deus. Por isso que o texto de Efésios muito claramente diz: Ele vos deu vida estando vós mortos. Vida em quê? Vida de comunhão. Então ele faz brotar dentro de nós um desejo por Ele. Por isso que no novo nascimento, nós vamos ver isso amanhã, vem de alto e não de baixo. Tem que vir do Senhor e não da gente mesmo. Nós nunca buscamos a Deus. É Ele quem nos busca. Um morto deseja alguma coisa? Ele está morto. Ele vos deu vida, estando vós morto, não deseja nada. Como é que você ia desejar Deus morto? Foi Ele que te buscou e despertou vida dentro de você, para que você então tivesse arrependimento e fé nele. Então existe uma ordem que ocorre, teologicamente falando, desse processo do novo nascimento. Então, nós vimos que essa questão do pertencimento existe dentro de todos nós, e que todos nós vamos tomar decisões baseadas neste pertencimento. É uma coisa impressionante. Muito do que nós fazemos é baseada nesse pertencimento. E nós buscamos esse pertencimento de 2 formas. Ou pela perna do relacionamento, ou pela perna do trabalho. E que a queda fez uma disfunção em tudo isso. Não era para ter nada disso. Tudo ia ser perfeito. Adão ia ter que trabalhar? O texto que nós acabamos de ler disse o quê? Que não havia homem para lavrar o solo. Então ele ia ter que trabalhar? Ia.
Em Gênesis 1, ele e Eva receberam a ordem de cuidar da terra e de gozar da terra. Então, eles receberam a ordem, governem a terra e comam do melhor dela. Então, eles teriam, no mínimo, que ir lá no pé e colher a fruta, descascar a fruta. Eles não iam comer com casca. Eles iam ter que ter algum trabalho. Então, o trabalho sempre existiu, porque o trabalho pertence à natureza de Deus. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O trabalho pertence à natureza de Deus. Uma coisa grave, mais grave, é um homem que não trabalha. Meninas, não case. Não case. Não case. A ideia aqui é a seguinte. O princípio da Bíblia para namoro e casamento é jugo. O jugo tem que ser igual. Ponto. E é o princípio direto, o único princípio que a Bíblia apresenta. Idade não é princípio, diferença de idade. Diferença socioeconômica não é princípio, diferença cultural não é princípio, nada disso atrapalha. Mas nós sabemos que quanto maior a diferença, maior o esforço que tem que ser feito para unir. Se você casar um africano e uma japonesa, assim, os dois vão ter que fazer um esforço. Você casa um africano que sai dançando no culto, com uma japonesa hiper discreta, é óbvio que eles vão ter algum problema. Não vai ter jeito. Oi? Ih. Falei demais. Aí tá ajudando? Graças a Deus. Não sei porque a banda de cá só sobra para a banda de cá. Foi o Elias agora de manhã e a vocês. Quanto maior a diferença, maior o esforço para unir. Mas o único critério que a Bíblia apresenta é este. Agora, se eu pudesse te dar uma sugestão, baseado nos papéis, eu vou te dizer o seguinte: não case com uma menina barraqueira. Vocês riram muito. Não case com um moleque indefinido. Não case. Esses dois problemas são problemas básicos que produzem muito estrago dentro do casamento. Mas muito estrago. Então a gente procura pessoas baseado nessas duas pernas. A perna do relacionamento e a perna do trabalho. E nós vamos definindo como vamos viver na igreja baseado nisso. Por exemplo, quanto líder, gente, mas é de penca que eu conheço. Cansei de fazer retiro de líderes, mas cansei de fazer retiro. Eu promovi o retiro. Eu e mais um grupo de irmãos, a gente reunia muitos pastores para estudar a Bíblia. Cansei de ver pastores agarrados ao título. Não são agarrados ao trabalho, mas são agarrados ao título. Querem ter o título, querem estar lá, querem estar aqui, querem ocupar. Quando, na verdade, não tem aquele espírito diligente, ativo, proativo, trabalhador. Então, assim, nós vamos tomando decisões baseados nessa questão do pertencimento. Você tem necessidade de pertencer. Então, Gênesis 1 está ficando claro para nós. Mas agora eu vou entrar em Gênesis 2 e, se der tempo, Gênesis 3, hoje à noite ou amanhã cedo, certo? Gênesis 2 fala o quê? Gênesis 2 fala do dia que nós fomos criados. Agora, do dia que Adão foi criado. Adão reflete Deus e Eva reflete Adão. Então, conta de como ele foi criado. E Adão foi criado de um jeito simples. Deus juntou terra. E fez lá, ele. E soprou nele o fôlego de vida. E ele passou a ser alma vivente. Então,
a terra ajuntada é o corpo, o fôlego de vida soprado é o espírito, e a alma vivente é a alma, espírito, alma e corpo. Os três elementos presentes aqui em Adão. Então, o que nós vamos estudar agora? Um pouquinho do funcionamento dessa alma nossa, dessas três partes nossa, de como é que a gente funciona no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Né? O homem foi feito do pó da terra. A terra é composta de 70% de água, 30% de matéria. Certo? O nosso corpo é composto de cerca de 70% de água, 30% de matéria. Segundo a sua espécie. O material original nosso é o pó da terra. E o pó da terra é composto desse jeito. 70 água, 30 terra. Nós somos 70 água, 30 terra. 30 matéria. Desse jeitinho que nós somos. Isso é uma prova científica das Escrituras. Simples. É uma prova muito simples de que nós fomos criados há cerca de 6.000 anos. Fomos criados há cerca de 6.000 anos num momento. Simples assim. Assim, é uma questão de fé. Né? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Então, assim, nós temos um corpo dentro de nós. Esse corpo, ele precisou receber do Espírito de Deus. Deus precisou soprar naquele molde, digamos assim, que ele tinha, Deus precisou soprar do fôlego dele. Aí eu só vou abrir, mas eu não tenho condições de mostrar para os irmãos. Do meu ponto de vista, segundo as Escrituras, não é o corpo que morre e o espírito sobe. Deus chama o espírito. E o corpo morre. Porque o que dá vida, o que tornou Adão alma vivente, foi a entrada do espírito dentro dele. Por isso que a Bíblia diz em Eclesiastes que o espírito torna Deus e o pó torna. Se eu usar a sequência do texto, eu tenho o espírito voltando e o corpo morrendo. Porque o corpo sem espírito não tem condições de ter vida. Por isso que o texto bíblico diz, lembra quando Eliseu foi orar pelo filho da sunamita? Lembra que o Espírito tornou ao corpo do menino e ele voltou a viver? Meus queridos, a morte é algo belo. A morte é algo belo. Esses dias eu fui chamado para falar para uma célula de senhoras acima de 80 anos. Oh, que gracinha. Tinha mais de 50 mulheres, mais de 4.000 anos reunidos. Eu não falei isso para elas, é óbvio, né? Uma delas entrou em cadeira de roda. Partiu para o Senhor alguns dias depois, em paz, depois do estudo. A pessoa me avisou esses dias, me deu testemunho a respeito dela. Tem uma faceta na morte que é linda e gloriosa. E nós não temos condições de nos tornarmos homens ou mulheres de Deus se nós não passarmos por essa experiência. Você quer ver uma coisa? Jesus perdeu possivelmente o pai, porque José some. Ele era tão íntegro que ele só pode ter sumido pela morte. Não tem outro jeito. Ele perdeu João Batista. E logo que ele perde João Batista, os discípulos chegam daquele envio de 70 de 2 em 2, ele recolhe todo mundo e se isola.
Porque Jesus precisa fazer o luto. Era primo dele. E Jesus perde Lázaro. E perde de tal maneira que ele não apenas chora, mas existe uma palavra lá no texto, onde que no original grego é embriomai, se não me engano, embriomai, onde Jesus dá uma palavra áspera, a morte. Onde o sepultaste? Onde que está isso daí que eu vou resolver a situação? O original significa tirar um bufo de dentro de si. Porque a morte veio com o pecado. E o nosso Senhor, ele era a expressão da vida. Então, na morte de Lázaro, ele tira um bufo de indignação de dentro dele, dizendo, eu vou resolver esse assunto. Eu vou mostrar para vocês que eu sou a ressurreição e a vida. E ele tira aquele brado de dentro dele com indignação, com dureza. É uma palavra dura que ele dá, mas ele não deu nem a Maria nem a Marta. Ele deu a quem? A morte. Porque a morte é o último inimigo a ser vencido. E louvado seja o nome do Senhor. Onde estás, ó morte, o teu aguilhão? No Senhor, essa morte tira o peso, acaba o peso, e há uma faceta santa e bela. Por isso, uma das coisas que o corpo nosso produz de profunda dificuldade para a alma é o medo da morte. E nós precisamos ser renovados no entendimento sobre a morte. Simples, meus irmãos, mas simples, simples e lindo. Você quer ver? Existe uma faceta. A morte é como uma moeda com duas faces. Uma faceta ligada ao pecado. A saudade, o duro cemitério, a distância, o nunca mais ver, a memória, o esquecimento, a vontade de estar junto. Existe um lado que é extremamente doloroso na morte, mas existe um lado que é extremamente glorioso. Vou te dar um exemplo. A Bíblia diz que quando Jesus morreu e ele concluiu a obra dele, ele recebeu do Pai o direito de se assentar à destra de Deus Pai. Assentar na Bíblia significa obra consumada. Quando é que Jesus assentou? Quando ele na cruz falou o quê? Tetelestai. Está consumado. Ele consuma a obra, então ele pode se assentar agora, porque a obra está concluída. Meus irmãos, então Jesus está, neste momento, à destra de Deus, de que jeito? Assentado. Tá bom. Filipe vai ser apedrejado, Estevão vai ser apedrejado. E o povo começa a jogar pedra nele. E ele vai morrer. Ele levanta os olhos e vê a glória de Deus Pai e Jesus em pé, à destra do Pai. Sabe o que alguns estudiosos dizem? Que o nosso Senhor se coloca de pé para nos receber. Você fecha o olho aqui e você abre vendo o Senhor. Como temer? Como nos assustar? Como ficar preocupado? Meus irmãos, se a gente fazer um pacote aqui, ninguém teve mais medo do que eu da morte. Eu tive tumor na cabeça, eu tive tumor no intestino, eu tive esclerose lateral amiotrófica, eu só tive coisa grave. Eu tive AVC, eu tive infarto, eu morri de tudo quanto é doença possível e imaginária. Eu tinha pânico da morte. E o Senhor foi me visitando. Foi me visitando. Foi me libertando. De tal modo que hoje eu posso olhar e pregar com a leveza que é própria da morte. Eu quero partir para o Senhor quando eu partir com tanta graça, com tanta leveza.
sabendo que eu finalmente estarei com Ele. Então, um dia conhecerei como dele sou conhecido. Os irmãos estão conseguindo entender? Então, existe sim um impacto sobre o nosso corpo que o pecado trouxe, porque o salário do pecado é a morte. E com a morte entrou todo tipo de dor para nós. Mas, meus queridos, Deus providenciou solução para tudo. Mas simplesmente para tudo. Então, o que ocorre aqui? Ocorre que eu tenho essas três partes e ocorre que é a minha alma quem toma as decisões de como eu vou agir. A minha alma é quem age no meu dia a dia. Mas a alma recebe informação dos dois polos. A alma recebe informação do corpo e recebe informação do espírito. Então, tem coisa que nós recebemos espiritualmente, alguns de vocês nesse retiro vão receber uma visitação do Espírito e vocês simplesmente vão sair daqui com uma convicção. Então, o Espírito comunicou com a alma de vocês. E aquilo assentou dentro de você de tal maneira que você toma a decisão. É simples assim. E muitas vezes Deus usa o corpo, se não todas as vezes, Deus usa o corpo para nos alimentar a alma. Então, o corpo é como uma antena. São 5 sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Esses 5 sentidos jogam informação. Os irmãos conseguem entender? Por que vocês acham que as lojas promovem cheiro? Passa na frente de uma Lelis. As irmãs, é verdade. Que outra tem? Tem outra também. De roupa também. Sugestões aí. Não estou conseguindo entender, gente. OLX. Vamos resolver teu problema. Você vai comprar pelo OLX. Você resolve esse, mas me cria um monte de outro problema, né? O fato é que eles exploram sistematicamente isso. Por exemplo, os homens funcionam sexualmente pela visão. Isso precisa ser cuidado. Eu fui escravo de fantasia. A última coisa que eu fui liberto foram os olhos. Você sabia que Jó, que era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, ele, no mínimo, teve um posicionamento com sexualidade? Você já tinha ouvido isso? Em geral, nós não ouvimos. Sabe por quê? Porque Jó 31:1 diz assim: fiz uma aliança com os meus olhos. Como, pois, eu os fixaria numa donzela? Então, teve um dia que, nesse processo de libertação, o Espírito Santo me visitou. E eu chamei a Alessi, conversei com a Alessi, e foram um pouco mais de 2 anos, andando de cabeça baixa. Se você me conhecer um pouco, até hoje eu não brinco com os meus olhos. Meus olhos vão andar de cabeça baixa, dependendo do lugar. Por quê? Porque ele é porta de entrada para um sujeito que já foi escravo. Estou livre? Estou. Mas a Bíblia dá uma ordem claríssima de que na questão sexual você tem que fugir. Foge. Então os meninos têm que cuidar profundamente com os olhos. As meninas não têm. Por quê? Porque menina não é seduzida pela visão. Menina é seduzida pelo ouvido e pelo tato. Então ela tem que ser tocada e ela tem que ouvir. Por isso que em show de rock tem muito gritinho. Está ouvindo. Vocês estão conseguindo entender? Então nós temos que saber entender o nosso funcionamento e saber a maneira pela qual vamos nos posicionar diante disso. Você pega, por exemplo, o tema do dinheiro. O tema do dinheiro dá alto nível de aceitação. Sabe por quê? Porque Jesus falou assim: não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer, beber e
Pele veste. Aí eu tenho que tirar aquela mancha, eu tenho que tirar, qual é o nome que as mulheres dão? Quando forma um buraquinho na pele? Celulite, eu tenho que tirar. Por que tem que tirar? Porque que tem. Queridos, não é errado tirar. Mas é errado ter desespero com esse tipo de coisa. Então, pele veste, roupa veste, carro veste, título veste, casa veste, tudo veste a gente. E aí a gente se livra dessa questão da aceitação tendo coisas. A gente busca aceitação de um jeito indevido. Não, se eu tiver com essa marca, se eu tiver com aquele jeito. Há um tempo atrás, fui conversar com alguém, ele virou para mim, eu estou contando 10 anos atrás. César, estou custando R$2.700 hoje. Falei, como assim? Nunca tinha ouvido? Como assim? Não, o cinto custou tanto, a calça custou tanto, o sapato custou tanto. E eu pensando, tá, e... Não vou falar o que eu pensei agora, porque é maldade. Estou mordendo o cérebro. A gente busca aceitação por essas coisas. Então, o corpo tem todo esse jogo que precisa ser compreendido. Você está me entendendo? O espírito. O espírito é uma coisa simples. Olha o que a Bíblia diz. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando é que Deus faz um depósito dentro de você? Na quietude. O que o diabo faz? Te acelera. Acelera, Ayrton. E você engata. Você está me entendendo? Aí não tem tempo para um devocional de qualidade, não tem tempo para orar, não tem tempo para conversar sobre as suas coisas, um tempo de qualidade, de forma adequada, vira um monte de tarefa na sua vida. Aliás, eu preciso fazer essa pergunta, eu vou me mover um pouquinho. Relacionamento e trabalho. Quem aqui pesa muito a perna do trabalho? Levanta a mão. Presta atenção. Quem enxerga o trabalho, enxerga a tarefa. Vem aqui um pouquinho. E coloca a tarefa na frente da pessoa. Então, antes de eu ver o Zé, eu vejo a tarefa. Só depois eu vou ver o Zé. Porque a tarefa fica uma obsessão na cabeça pela tarefa. Eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir, eu tenho isso. E a tarefa é importantíssima quando ela visa pessoas. Porque se for tarefa por tarefa, é vazio de vazio. É vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. É um trabalho apenas pelo trabalho. Então, na quietude adequada, nós recebemos uma porção maior do Espírito. Por isso que esses irmãos, quem aqui pensa em projeto grande? Levanta a mão. Olha, tem muita gente. Presta atenção. Decore o Salmo 131, inclusive aqueles que levantaram a mão da tarefa. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, pois, ó Israel, pelo Senhor. Então, a alma, aqui o Espírito está falando para a alma. O que é uma criança desmamada? Ela mamou, está de barriguinha cheia. Quando a gente se alimenta de forma adequada de Deus, nós somos essa criança, nossa alma, ela é tranquila diante do nosso espírito. Está fazendo sentido?
Só que você precisa entender que o seu espírito tem necessidade dessa quietude. O teu espírito precisa dessa quietude dentro de você. Encontrar isso, porque aí a tua alma funciona melhor. Por isso que não dá para estar em tudo. Eu não quero que alguns usem isso como justificativa para não irem. Eu estou falando daqueles que vão em muitas coisas. Não dá para estar em tudo. Simplesmente porque agita a alma e compromete o recebimento do depósito no espírito. Os irmãos estão entendendo? Certo. Agora, qual é o aspecto mais delicado? O da alma. O que é a alma humana? Os irmãos que acompanham os estudos sabem disso daí. O que é a alma humana? A alma humana é composta de 3 elementos. Eu vou mostrar 2 textos para mostrar isso para vocês. A alma humana é composta do pensamento, da emoção e da vontade. Então, são esses 3 elementos que formam a constituição da psique humana. Meus queridos, eu vou falar com o maior respeito do mundo. A gente precisa tomar cuidado para não ser discriminado e para não discriminar. A psicologia, ela é uma ciência, tenta ser uma ciência, por ser ciência não é exata, mas, meus queridos, ela está nas Escrituras. Sabe por quê? Porque tem 3 palavras para vida no original grego. Zoe, que é vida de Deus, bios, que é vida natural, e psique, que é a vida da alma. Existe uma vida da alma? Existe. E qual é o grande problema do meu ponto de vista? Qual é o grande problema no desenvolvimento nosso? O grande problema é que nós desconhecemos o funcionamento da alma. E aí, a gente não sabe, a gente usa ferramentas do espírito para tratar a alma e não funciona. Porque tem coisa da alma que tem que ser tratada na alma. É a alma. Por exemplo, o texto bíblico diz assim: é na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. O meu espírito foi salvo no dia do novo nascimento. O meu corpo será salvo na volta de Cristo, quando eu terei um novo corpo, mas a minha alma está sendo salva dia após dia. Então é na nossa perseverança que nós vamos ganhar a nossa psique. Então o texto bíblico está mostrando uma coisa simples. E tem coisa que Deus não vai libertar em dose única. Tem coisa que eu vou ter que ser empenhado. Trabalhar, até que aquilo ceda dentro de mim, encontre o caminho do pleno arrependimento dentro de mim, e eu encontre mudança. Então, a alma, ela é quem recebe o depósito do corpo e recebe o depósito do espírito. E se ela não for ajustada e tratada de um jeito adequado, nós batemos cabeça no nosso funcionamento. Então eu quero mostrar os 3 elementos da alma, e depois eu quero mostrar para vocês o funcionamento da alma. Para você ser um pouco mais preciso na lida que você tem. Eu vou, finalmente, vou te dar um pouquinho de trabalho. Eu vou escrever algo aqui no quadro, mas ela vai desenhar no tablet e projetar aqui, certo? A alma é composta de pensamento, emoção e vontade. Esses são os 3 elementos. Certo? Bem simples. Abram em Romanos 12. Diz assim, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século,
Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha os 3 elementos da alma. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, pensamento, para que experimenteis, emoção, qual seja a boa, perfeita e agradável, os 3 elementos da alma, nessa ordem. Fez sentido? E tudo começa onde? Na transformação da mente, certo? Vejam, Filipenses capítulo 2, versículo 2 e 3. Olha o que diz. Vou ler desde o 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, presta atenção, de modo que penseis a mesma coisa, pensamento, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma tendo o mesmo sentimento, emoção, nada façais vontade. Conseguiu ver os 3 elementos? Os 3 elementos presentes dentro da alma humana. Então, quem que o César é? O César é o que ele pensa, o César é o que ele sente, e o César é o que ele decide. E os 3 elementos precisam ser tocados e santificados pelo Senhor. Quem aqui pensa muito? Quem aqui sente muito? Quem aqui é impulsivo na vontade? Vamos colocar assim, 80, 50 e 30. 80% dos irmãos pensam muito, 50% dos irmãos sentem muito, 30% dos irmãos têm uma atitude forte na sua vontade. O que ocorreu, meus queridos? Com o advento do pecado, desconfigurou o funcionamento da alma. E nós passamos a ter problema. Então, por exemplo, alguns de nós nascem com uma mente hiperativada. Pensa, 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 pensa. Eu fui muito assim. Por exemplo, uma das poucas coisas que eu faço que eu não penso é dirigir. Eu consigo dirigir sem pensar. Nossa, que refresco que é. Apesar de que hoje a mente desacelerou muito. Eu não posso ter coisa mal resolvida na minha vida. Se eu tiver, a mente acelera. Aquilo fica afetado. Por isso que minha vida tem que ser levada relativamente em ordem. Se não tiver em ordem, se eu tiver problema, eu penso muito. Só que alguns de nós aqui sentimos muito. Tem alguns de nós que a emoção escreve em negrito. Às vezes negrito e sublinhado. Itálico. Letra alta, caixa alta. O Rio Grande a coisa é séria, né? E aí você reage muito pela emoção. Só que, meus queridos, a emoção é um péssimo governante. Porque você tem dia que acorda amando e tem dia que você quer matar o peão. Tem dia que você está casado, tem dia que você quer separar. A emoção ela é instável. Por isso, o texto bíblico diz que não é para a mulher governar. Porque a mulher carrega um pouco mais na emoção. Não quer dizer que o homem é tão ajustado assim. Mas quer dizer que a mulher carrega mais na emoção. Né? E alguns de nós nascemos impulsivo. Quando vê, está trepando na janela. Está subindo, está andando, está fazendo coisa, está cheio de atividade. Aí cabe Provérbios 19, 2.
peca quem é precipitado. Quem aqui já foi precipitado do ano passado para cá? Olha lá! Uma vontade acelerada. Você está me entendendo? Então você precisa entender como é que funciona dentro de você, como é que você é. Eu, por exemplo, eu sei que eu tenho uma mente que pensa muito. Pensa demais, mas demais, demais, demais. A minha emoção também escrevia em negrito. Hoje ela diminuiu muito. Com o processo de maturidade, vai reduzindo. Isso daí, você vai calejando a alma, a emoção. Você quer ver como é que é problema? Não precisam abrir, eu só vou citar o texto. Olha Paulo em 2 aos Coríntios. Coríntios era a carta problemática. Eram os irmãos problemáticos, certo? Olha o que diz. Não estáis limitados em nós, mas tendes limites nos vossos próprios afetos. Como justa retribuição eu vos peço, dilatai-vos. Se você pensar muito, você procura ajuda de aconselhamento? Não. Mas se você sentir muito, você vai suportar isso 2, 3 semanas, 1 mês, mas depois você vai pedir uma ajuda. Se você tiver muita tristeza, se você tiver angústia, se você tiver irritação, você suporta um tempo, depois nem você se aguenta. Você precisa ir falar com alguém. Quando chega ao ponto de tocar na emoção nossa, nós começamos então a pedir ajuda. Só que a emoção, ela deriva do pensamento. Então, olha a regra que eu vou mostrar. Vou pôr em outra cor. O pensamento produz a emoção. Vou mostrar biblicamente. Tem muitos textos, mas não é a finalidade aqui. Um texto é suficiente. Abram em João capítulo 16. Versículos 5 e 6. Olha o que diz. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Jesus está falando do quê? Ele está no cenáculo. Falando do quê? Morte. Certo? Morte. Pensamento da morte. Produz qual emoção? Olha o versículo 6. Porque vos tenho dito isto, a tristeza encheu o vosso coração. A mente foi alimentada com o pensamento e a emoção sentiu aquilo. Deu para perceber? Então, você só sente o que sente porque pensa o que pensa. Como o texto de Coríntios está me dizendo que eu sou limitado, estáis limitados nas vossas próprias emoções, emoção limita, já vou dizer como que ela limita. Como o texto está dizendo que eu sou limitado na minha própria emoção, aonde que eu tenho que cuidar? Eu tenho que cuidar com aquilo que eu penso. Então, por exemplo, todo pensamento de perda produz a emoção da tristeza. Se eu insistir, agora eu vou colocar, aqui foi o que Jesus falou, vou abrir uma outra possibilidade. Deixa eu colocar em outra cor. Ficou tão bonitinho. Ó. Todo pensamento de perda vai produzir tristeza. Se eu insistir em continuar tendo perda, eu vou ter desânimo. Se eu insistir no pensamento de perda, eu vou ter depressão. Simples. Tudo está onde? No pensamento. E é aqui que nós temos que lidar.
Eu tenho uma suposição, mas você vai me ouvir com profunda reserva, porque eu não estudei o suficiente ainda. No original grego, nós temos 3 palavras para desânimo. A minha impressão, é aqui que eu não tenho certeza, que eu preciso terminar de estudar. A minha impressão é que há um avanço na palavra. Ela vai avançando. Agora, você quer ver uma coisa? Quem aqui teve tristeza, desânimo ou depressão de 3 anos para cá? Levanta a mão. Certo? Você quer ver uma coisa? E vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Sabe o que a psiquiatria fala de depressão no jovem? Sabe qual a principal característica da depressão no jovem? Irritação. E vós, pais, não irriteis para que não fiquem desanimados. Então vai irritando, desanimando. Vai irritando, desanimando. Vai irritando, desanimando. Pode chegar um desânimo tal que abate. Então cada emoção nossa deriva de um tipo de pensamento que você tem. O que Satanás vai fazer? Mas Satanás te conhece muito bem. Porque a natureza que está dentro de você é dele. O que ele vai fazer? Se você tiver uma vírgulazinha de tendência para a ansiedade, ele vai te estimular pensamento de desempenho. Pensamento de futuro. Porque são os 2 pensamentos que geram ansiedade. Se você tiver uma vírgulazinha de tendência à tristeza, ao desânimo, à depressão, ele vai te encher de pensamento de perda. Se você tiver angústia, tendência a ficar angustiado, eu deveria trabalhar um pouquinho essas emoções, mas vamos devagarzinho aqui. Se você ficar um pouquinho angustiado, o que ele vai fazer? Ele vai te colocar uma tragédia imediata. Te põe falando de política. O Brasil não vai ter jeito. O Brasil não vai ter jeito. O Brasil não vai ter jeito. Manda o dinheiro para o exterior. Compra uma casa no exterior. Sai daqui. Aqui no Rio Grande tem esse tipo de conversa, não? Meus queridos, mas o diabo é perito em alimentar a emoção, o pensamento da gente. Por quê? Porque ele sabe que uma vez colocado um pensamento indevido, a emoção fica travada. E aí eu não consigo desenvolver por causa da emoção que entrou dentro de mim. Está fazendo sentido isso para vocês? Agora, olha o inverso. 16:22. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. O que houve? Deus falou com eles agora, Jesus está falando, vocês vão me ver de novo. E aí, quando vocês me verem, o que vai acontecer? Vocês vão ter alegria. Ou seja, o Senhor trouxe a presença e veio a alegria. Porque presença de quem a gente ama gera alegria dentro da emoção da gente. Os irmãos estão entendendo? E a emoção, junto com o pensamento, despertam a vontade. Então, para Satanás te levar a decidir fazer alguma coisa, o que Satanás precisa? Satanás precisa despertar você no pensamento. Ali é o grande campo de batalha. Aí tem regrinhas de funcionamento. A emoção é mais lenta que o pensamento. O Spurgeon tem uma frase que ele diz assim, que a distância do céu e do inferno é de 1 palmo. É algo daqui, descer aqui. Quantas vezes você saiu com uma convicção, 2 dias depois você estava em dúvida? Aí você volta na reunião, volta a ter convicção. 2 dias depois,
Você está em dúvida de novo. Você está entendendo? Essa expressão que eu vou falar, você já ouviu muitas vezes. Você entrega e recolhe. Você entrega e pega de volta. Você entrega e pega de volta. Não é exatamente que você entrega e pega de volta. É que você aqui entregou, mas aqui não alcançou ainda. Qual é a prova disso? Salmo 42, versículos 5 e 11. Diz assim: Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu Deus e Redentor meu. Então, alguns estudiosos dizem que é o Espírito falando com a mente. Eu, particularmente, entendo que é a mente falando com a emoção. Então, ele repete a mesma coisa no versículo 11, a mesma. E nós sabemos que quando há repetição é porque tem urgência. Então, ele vira e diz assim: para. Por que você está sentindo assim? Eu já compreendi como que é para fazer. Por que você continua assim? Então, esse jogo de santificar a emoção, depois de ter o pensamento santificado, ele leva tempo dentro de nós. E se a gente for um desavisado, a gente diz para o irmão que ele é incrédulo. Não, você não está confiando. Quando é, na verdade, apenas parte do processo de santidade que existe dentro de nós. Por quê? Porque a emoção, ela é, por natureza, mais lenta. Então, ela demora mais no processo de santidade. Como o cérebro é plástico, a gente compreende com rapidez. Mas a emoção, ela não é plástica. Então, ela demanda tempo para ser ajustada dentro de nós. Os irmãos estão conseguindo entender? Você quer ver uma emoção problemática? Alguns dos casados aqui... Não, vou dar um exemplo aplicando para os jovens. Alguns dos jovens aqui têm dificuldade de amar os da família, amar os seus. Lutam com essa questão de amor. E lutam por quê? Lutam porque têm medo. 1 João 4,18. Olha o que diz o texto. Ora, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Qual é o único que ama perfeitamente? Deus Pai. Não que Deus Filho não ame, mas a ênfase de João está no Pai, ali no texto. Então, o Pai ama perfeitamente o Filho, certo? Então, nenhum de nós tem amor totalmente ou tem medo totalmente. Tem áreas que a gente tem segurança em Deus e tem áreas que a gente tem medo. A gente simplesmente tem pavor. Por exemplo, eu tinha pavor de ser doente, como eu falei para vocês. Eu tinha medo de adoecer e morrer. Tá? Aquilo ocupava a minha cabeça. Só que olha o que o texto bíblico diz. Ora, o medo, emoção, produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Não consegue desenvolver amor. Quem aqui tem medo? De qualquer coisa que seja. Quem não tem medo de nada? O medo produz uma paralisia no amor. Vou dar um exemplo. Vem aqui, Zé, de novo. Eu tenho medo que meu filho seja atropelado. Então eu vou passar uma avenida com ele. De que jeito que eu vou fazer? Para atravessar, eu aperto. Ai, pai. Quando eu não fizer isso daqui. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é
aperfeiçoado. Obrigado, irmão. Quando você tem uma emoção muito forte, isso compromete a maneira sua de viver. Está fazendo sentido para os irmãos? Então, gente que tem medo vai comprometer uma coisa tão singular como é o amor entre duas pessoas. Seja na vida conjugal, seja em relacionamento com o pai, com o filho, vai comprometer, porque a tua emoção está te bloqueando naquilo. Os irmãos estão entendendo? Então há uma luta espiritual nesse nosso funcionamento que, queridos, nós desconhecemos. Vou te dar um outro exemplo que eu já citei agora à noite. Olha o que Paulo diz sobre sexualidade. Um dos principais textos de sexualidade no Novo Testamento é 1 Coríntios capítulo 6. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas que ele havia descrito anteriormente. O corpo é para os alimentos e o estômago é para o alimento e o alimento para o estômago, mas o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Aí ele começa a discorrer da questão da prostituição, da imoralidade, ali no texto. Como é que ele resolve isso? Ele vira e diz assim: foge da imoralidade. Porque não há espaço na questão sexual, não há espaço aqui. O pensamento pula para a vontade. Na questão sexual, se você alimentar o pensamento, você já pula para a vontade. Você já está em luta. Então, digamos que para um homem trair sua esposa, ele precisa atravessar 10 portas. Quando ele põe a mão na primeira tranca, ele já está diante da segunda porta. Não tem tempo. Por isso, o único jeito que tem de resolver é qual? Foge. Ter a atitude que José teve quando fugiu da esposa de Potifar. É simples assim. Então você tem lutas com a sexualidade, os teus olhos estão demais no celular, estão com pornografia, estão com lutas. Meus queridos, é simples. Foge. Eu tive uma experiência interessante. Eu tive muitos problemas de fantasia. Muitos. Eu fui iniciado, sexualmente falando, aos 6 anos de idade. De tal maneira que aos 12 eu não era cristão e já era viciado em fantasia. Então eu tive muitas lutas, muitas. Minha mente, na minha formação, foi dominada por sexualidade. Me converti e me converti mesmo. Eu tive, de fato, conversão diante do Senhor. Só que, queridos, foram 12 anos o processo de libertação. Hoje, para fantasiar, eu teria que fazer um esforço, porque acabou isso dentro de mim. Só que está aqui dentro. Aí eu fui morar sozinho. E lá em casa, nós sabíamos que eu não posso ficar depois das 11 da noite na TV. Porque senão é onde eu fui tentado na minha infância. Eu ficava procurando alguma coisa. Então eu não ficava sozinho na TV depois das 11 da noite. Mas e agora morando sozinho? Como é que eu lido com isso? Porque está aqui dentro. Qual é a ordem das Escrituras? Foge. Não pus TV paga. Não pus TV paga. Aliás, o Senhor vem me libertando da TV. Eu assistia muito jornal e nem isso mais eu assisto. Então, só que aí, de repente, um dia eu fuçando na TV, descobri que tem uns streamings. HBO, Netflix, e que eu poderia abrir. Chamei meus filhos. Filhos, já descadastrei esse que tem lá o meu perfil, que eu sou o administrador. Já tirei, mas esse... Jéssica, você é administradora. Os dois sabem que é por luta. Eu não quero deixar. Porque se eu deixar, eu vou ser tentado. Você tem lutas? Tira. Tira o aplicativo. Tira. Eu não tenho WhatsApp. Alguém aqui mais não tem WhatsApp? Só eu.
Podem me procurar à vontade no WhatsApp. Quem quiser falar comigo, eu não tenho. Aonde está escrito que você depende? A não ser que seja profissionalmente, mas ainda assim a gente tem recurso, tem tanta ferramenta para você desativar, para você inserir, aplicar, poder supervisionar. Abre com o teu parceiro, abre com um amigo, abre com um irmão. Irmão, não dou conta disso daqui. Você precisa parar de alimentar a sua mente. Porque se você não parar, esse jogo aqui, o alvo do diabo é a tua vontade. E, queridos, eu vou falar uma coisa que é muito estranha, mas é uma verdade. O diabo é muito paciente. Nossa, mas ele vai semeando hoje para colher daqui 10 anos. Ele é muito paciente. Ele faz um jogo terrível nesse aspecto. É óbvio que o diabo não é paciente, mas o diabo também é paciente, porque ele sabe que se colocar uma coisa grave, a gente foge. Então o que ele faz? Coloca uma coisa sutil, põe um anjo de luz. E aquilo vai te enganando, vai te enganando, vai te enganando. Você está conseguindo entender? Então você precisa entender esse jeito pelo qual funciona. E através disso, ser liberto. Amém? Amanhã o capítulo 3. Coloquem um joelhinho no chão. Tá bom? Porque o capítulo 3 é bom. A gente tem muita coisa para ver dentro dele. Tá bom? Vamos nos colocar de pé. Abraça a pessoa que está do teu lado aí, se for possível. Vamos orar. Vamos lá, deixa eu orar, irmãos. Volta aqui. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela clareza que nós passamos a ter. Tira-nos da ingenuidade e nos amadurece, para nós podermos lutar as lutas espirituais de forma adequada. Ajuda cada irmão meu. Cura aqueles que têm emoções distorcidas. Cura, para que o teu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos.